muito conhecido dos amados irmãos. E diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que a palavra de Deus possa achar lugar em nosso coração. Nós vamos até o trono da graça, para que o Senhor nos use como um canal, como instrumento nessa noite. Pai querido e Pai amado, nós queremos mais uma vez louvar e bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome. Estamos felizes porque estamos tendo essa oportunidade, meu Deus, de celebrar a glória do Teu reino. E Deus, nesta noite, nós te pedimos que o Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã, aqueles que estão aqui no templo, aqueles, meu Deus, que estão em suas casas, mas que estão, ó Deus, também ligados no trono do céu, para receber a boa parte, a palavra que o Senhor tem preparado para esta noite. Que cada um, meu Deus, nesta noite seja, ó Pai, motivado, restabelecido, a sua fé seja acrescida pela tua palavra, meu Deus. Espírito Santo, usa-nos conforme a tua santa e bendita vontade e ministra a cada coração no nome santo de Jesus. Amém? Então, amados, embora nós estejamos na festa das mulheres, e eu fiquei procurando, assim, mulheres que também celebraram a glória de Deus. Assim, se nós fôssemos fazer uma interpretação da atitude e das ações de algumas mulheres, nós veríamos ali a celebração da glória de Deus, do reino de Deus. Mas, então, o Senhor me mostrou esse texto de Isaías. E quando nós falamos em Isaías, nós então compreendemos que Isaías foi um profeta que depois da sua ida ali ao templo, a sua vida teve uma mudança tão radical que no final da sua vida ele foi cerrado ao meio, e eu tenho certeza que ele nem estava sentindo dor, porque a glória de Deus era tanto na sua vida. Eu penso que o que ele sentiu foi a mesma coisa de Estevão, quando ali aqueles judeus lhe lançavam pedras e ele já não sentia mais dores no corpo. E ele disse: olha, vejo os céus abertos e o meu Senhor de pé para me receber. Então, amados, a felicidade do cristão não está em coisas, não está em pessoas, não está em lugares, mas está em Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa alegria. É por isso que somos alegres e felizes. Até porque nós compreendemos que nós estamos passando um tempo aqui no planeta Terra, mas nós somos seres celestiais.
O Senhor, Ele nos chamou para que nós pudéssemos aprender na sua escola, para então, pelo sacrifício vivo de Jesus e pela nossa aceitação a Jesus, a gente morar na eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Mas o texto diz aqui, amados, que fala do rei Uzias. O primeiro versículo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Eu estive fazendo uma pesquisa sobre o rei Uzias e as pesquisas que eu fiz diz que ele foi um rei que governou com sabedoria, que ele se preocupava em levar o povo até a presença de Deus e se preocupava também com o bem-estar social daquele povo de Judá. E esse rei fez com que o reino de Judá prosperasse. E ele governou, amados, por 54 anos. Então, pense no povo de Judá, vivendo com um rei que governava, era um homem de Deus e governava segundo a vontade de Deus, e o povo só prosperava e estavam numa vida de tranquilidade. Mas então esse homem morre. E nessa época em que Uzias era rei, Isaías também era um profeta. E além de profeta, ele era parente próximo do rei Uzias. Então, eu fico pensando na situação de Israel, de Judá, quando o rei Uzias morre. Porque, embora nós tenhamos a esperança e a certeza da salvação, a morte, ela causa dor, tristeza, porque é uma separação. E aquele povo ficou assim, sem desalento. E quando nós estamos com as nossas emoções frágeis, nós abrimos algumas brechas e a gente pode andar por caminhos que, de certa forma, não vai trazer algo bom para as nossas vidas. E assim foi com o povo de Judá. Então, Isaías, quando viu aquele povo, e agora sem um rei, Isaías, ele começou a se preocupar com a sua função de profeta. Porque ser profeta no passado não era status, irmãos. Você tinha que ouvir de Deus e falar ao povo. E muitas vezes você não ouvia de Deus palavras que ia massagear o teu ego, era palavra de conserto. E Isaías viu que nessa caminhada toda, ele também precisava de ser contemplado pelo Senhor. E ele tomou uma atitude correta, ele foi ao templo. E eu me lembro agora, irmãos, que outro personagem bíblico também foi contemplado, muitos foram, mas me lembro desse agora. Ele era sacerdote, ele foi ao templo, e ele já era idoso, e a sua esposa, Isabel, também já era idosa. E quando ele então vai lá ao templo e ele começa a buscar a Deus em oração, ele recebe a visita do anjo. E o anjo diz: olha, Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Então, amados, eu nem falei sobre qual tema nós vamos ser ministrados nessa noite, mas eu quero ministrar ao coração da igreja proclamando a glória de Deus. Nós vimos ontem que celebrar a glória do reino de Deus seria exaltar, enaltecer e também proclamar. Então, nós precisamos, como servos do Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou, porque para cada um de nós o Senhor tem uma obra. E nessa obra do Senhor não existe função maior nem função menor, mas tudo trabalha numa sintonia como um relógio para que tudo concorra para a honra e glória do reino de Deus. Amém? Então, Isaías também teve essa atitude. Ele foi ao templo. E o nome Isaías
significa o Senhor é a salvação. Interessante, irmãos, que aqui no Brasil a gente costuma colocar nome nos filhos, nomes que estão na moda, nome de artista, nomes de jogadores, mas lá em Israel é diferente. O nome lá, para ser escolhido, ele tem que ter um significado bem especial. E o nome Isaías significa Deus é a salvação. Que palavra tremenda. Então, a pessoa já cresce debaixo de um significado que vai contribuir para que ele caminhe seguramente em direção ao alvo, que é Cristo. Amém? Então, ele diz aqui no versículo 1, eu vi, no ano que morreu Uzias, ele entrou no templo e ele disse, eu vi. Então, que nós possamos imitar a atitude de Isaías no que diz respeito a ir ao templo. Nós sabemos que o Senhor não habita em templo feito por mãos, que nós somos templo do Espírito Santo, mas a palavra de Deus ela é completa, irmãos. A palavra de Deus diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É certo que essa palavra tem um significado mais amplo, mas quando é que nós podemos estar com nossos irmãos noutro tempo, antes da pandemia, ver, abraçar, saber como vai, como está, se estava precisando de alguma coisa, como posso ajudar? Então, o templo é esse lugar onde nós podemos celebrar a Deus como nossos irmãos, como povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Isaías foi ao templo e ele viu. Eu fico assim, pensando, quanto tempo aí Isaías é profeta? Quantas vezes Isaías foi ao templo? E é exatamente nesta ida que ele vê a glória de Deus. É nesta ida que ele vê o que ele nunca viu em toda a sua vida de cristão, de judeu, podemos assim dizer, de servo do Senhor. E ele diz, eu vi sobre um alto e sublime trono as abas de suas vestes. Amém? Ele viu, o texto diz aqui que ele viu o trono de Deus. E nós precisamos, como cristãos, irmãos, passar por essa experiência. Nós precisamos ver o trono de Deus, a glória de Deus. Porque nós somos seus filhos, nós somos seus servos, nós fazemos parte do seu reino e nós precisamos contemplar. Mas é certo que a glória de Deus a gente não pode ver totalmente, nós vemos por parte. Eu lembro aí mais uma vez, de Moisés, que quando ele está ali no deserto, aprendendo com Deus a ser líder, para então receber o grande chamado de voltar ao Egito, para dali tirar o seu povo. Moisés, então, ele vê uma sarça pegando fogo, e era uma coisa natural, porque é deserto. Mas aquela queimava e as folhas não caíam. Então, ele se aproxima. Ele nunca tinha visto algo tão grande. E Moisés também não foi o mesmo depois daquela experiência. Precisamos ansiar para ter uma experiência com Deus. Nessa questão de experiência com Deus, nós lembramos também de Jó, aquele homem que Deus tinha uma intimidade tão grande com ele, que Deus disse que, olha, justo não há outro igual na terra. Mas aí, o inimigo de nossas almas, aquele querubim que caiu, ele então pede permissão para ir à vida de Jó, e Jó começa a perecer, tanto na sua vida, nos seus bens,
como em relação à família e, por fim, na sua própria carne. Mas quando chega lá, irmãos, no capítulo 42, ele diz assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que é que Deus quer para nós nesse tempo em que Ele está preparando a sua igreja para a sua grande volta? Ele quer que nós possamos conhecê-lo não apenas na leitura da palavra, mas que nós possamos ter uma experiência real com Ele. Glória a Deus. Então, assim aconteceu com Isaías, assim aconteceu com Moisés, com Jó. E, amados, quando Isaías diz, eu vi o seu alto e sublime trono. Que maravilha! Vermos o trono de Deus, ver a glória de Deus. E, na verdade, ele não olhava. Na verdade, eram os seus olhos espirituais que viam aquela cena, aquela situação. Porque me lembro também de Moisés que disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse, olha, você fica na fenda da rocha. E ele ficou na fenda da rocha e Deus passou de costas para ele. Porque nós, no nosso corpo corruptível, nós não temos condição nenhuma de ver a face do Todo-Poderoso Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é santo. Não existe no universo nada nem ninguém mais santo do que o Todo-Poderoso Deus. E quando nós pensamos no Todo-Poderoso Deus, Isaías, então, ele descreve como foi que a glória de Deus veio até ele. Eu tenho certeza que Isaías chegou ali no templo e começou a chorar, a dizer para Deus como estava o povo, como estava o seu coração. Quantas vezes não acontece isso conosco? Mas nós temos um Deus amoroso que nos ouve, que estende as suas mãos para nós. Glória a Deus. E então, amados, ele diz que viu os serafins. E quando nós falamos, parece-me que é o único lugar na Bíblia que aparece o nome serafins. Nós conhecemos anjo, nós sabemos da história do anjo Gabriel que vem e avisa a Maria que ela vai ser, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E aquele anjo Gabriel, ele é conhecido na palavra como o anjo mensageiro. É a primeira dinastia dos anjos. A segunda é o anjo guerreiro, e nós conhecemos um Miguel. Então, Miguel está na sua missão de guerrear por aqueles que servem ao Senhor. E depois, então, vem os serafins, que são guardiães. Então, eles ficam ali no trono de Deus para guardar o trono do Todo-Poderoso. E Isaías, ele descreve como são esses serafins. E ele diz, eles com duas asas, eles cobrem o rosto, com duas eles voam e com duas eles cobrem os pés. E a gente precisa pensar por que eles cobriam o rosto, porque eles também não podiam ver a glória de Deus. Não podiam contemplar, porque a glória de Deus é grande. E nós não temos condição de ver a sua glória. E por que eles cobriam os pés? Porque, amados, pés quer dizer santidade. O nosso Deus é santo. E o texto diz que esses serafins, eles ficavam clamando ou declarando
é o tempo todo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E nós nos perguntamos por que eles falaram 3 vezes. E eu estava fazendo uma pesquisa e o autor dizia que eles declaravam, ou declarou aí no texto, nessa ocasião, 3 vezes para dizer a grandeza da santidade de Deus. E quando nós falamos de santidade, a gente lembra de Jesus, quando estavam com seus discípulos. E Jesus fez algo especial pelos seus discípulos. Além de salvar, além de chamar, além de ensiná-los a proclamar o evangelho, ele lavou os pés dos discípulos. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Exatamente para dizer para eles que a santidade é imprescindível para quem quer contemplar e celebrar e proclamar e enaltecer a glória de Deus. Então, amados, o nosso processo aqui na terra é de santificação. Cada dia buscarmos deixar para trás aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E o Senhor diz: olha, vocês foram escolhidos para ser meu povo. Vocês é a minha nação. Eu disse ontem que nós somos, por eleição, também nação de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus, porque fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, nós precisamos nos esforçar para buscar a santidade para as nossas vidas. É difícil, mas não é impossível. É cada dia, como eu disse, é um processo. Cada dia a gente avança um degrau. Porque o Senhor tem para nós um alvo. Ele disse através do apóstolo Paulo: até que cheguemos à estatura de varão e de varoa perfeita. Precisamos, amados, buscar uma vida de santidade. Precisamos nos render a Deus como fez Isaías. Ele foi ao templo, com certeza, para se render, para se humilhar, para dizer ao Senhor: eis-me aqui. E ele continua dizendo, ele diz aqui, no versículo 2, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Quando eu li esse versículo, então eu disse: o que a glória de Deus faz conosco? A glória de Deus nos faz olhar para nós mesmos. Porque há uma facilidade, irmãos, de olhar para a irmã Lului. A irmã Lului veste assim, usa dessa forma, fala dessa forma, assim. Mas a gente nunca tem a disponibilidade de olhar para nós mesmos, que precisa ser mudado em mim. Eu me lembrei agora de Elias, que Elias, quando ele foge dos profetas de Baal e de Jezabel, ele vai então para a caverna. E ele diz, ele fica lá, e o Senhor manda os corvos alimentá-lo. Então, quando o Senhor vem falar com Elias, diz a palavra de Deus que veio um forte vento. Mas Elias procurou e Deus não estava no vento. Depois a palavra diz que vem um terremoto. E ele procurou Deus no terremoto, mas Deus não estava no terremoto.
Então ele diz que ele viu um fogo, mas Deus não estava no fogo. Então o texto diz, ele ouviu a voz mansa e suave do Todo-Poderoso Deus. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a minha experiência com Deus é diferente da sua. Isaías viu a glória. Isaías viu os serafins chegando. Eu imagino, o texto diz que o templo foi abalado, da grandeza daqueles serafins. A palavra de Deus diz que quando o Senhor contemplou Isaías, que a orla das suas vestes desceu até o templo. A orla, eles vestiam túnicas, os reis terrenos, eles vestiam os vestidos, e a sua glória estava na grandeza da sua orla, se fosse muito rodado e muito comprido. Então, diz que Isaías viu a orla do Senhor descendo. Ele só contemplou a orla das vestes de Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Mas Elias ouviu a voz suave do Todo-Poderoso Deus. O Senhor é soberano, irmãos. Ele fala conosco como Ele quer. Mas a presença de Deus em nós vai causar coisas e situações e atitudes que com certeza vai mudar nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver. E quando a presença de Deus chega até Isaías, ele diz, ai de mim que estou perdido. Interessante que quando o Senhor vai ver Elias, Elias disse, Senhor, eu estou aqui na caverna, porque eu te sirvo, porque eu tenho sido fiel, mas o teu povo, Isaías foi diferente. Isaías deixou o povo e disse, Senhor, ai de mim que estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou um homem de lábios impuros. Que nesta noite o Senhor possa nos fazer contemplar nós mesmos. Que o Espírito Santo de Deus possa dizer para nós no que precisamos melhorar. No que precisamos tirar. No que precisamos trazer. Para que a vontade de Deus seja estabelecida na minha e na tua vida. Irmãos, eu fiquei olhando, admirando o grande amor de Deus por um ser humano. Porque o Senhor, Ele envia os serafins para pegar uma brasa e tocar os lábios de Isaías. Quando Isaías olhou para dentro de si mesmo, e quando ele viu a glória de Deus fez com que ele visse a si. E ele disse, olha, ele viu o seu pecado e a sua iniquidade. E o pecado dele tinha nome. Porque é tão fácil para nós dizermos assim a Deus, Deus, perdoa os meus pecados. É até uma maneira de nós simplificarmos e não querermos ver qual é o nosso pecado, o que tem nos afastado de Deus, o que tem nos angustiado. Mas ele disse, Senhor, o meu pecado é que eu tenho lábios impuros. E o Senhor disse, então eu vou resolver o seu problema. E mandou que um serafim tocasse nos seus lábios com uma brasa tirada do trono de Deus. Aleluia. Então, amados, o Senhor, Ele prepara todas as coisas porque Ele tem um propósito para a minha e para a tua vida. Nenhum de nós fomos chamados para ficar tão somente sentado nos bancos. Se Deus chamou um para louvar, amém. Ele deve exercer a sua função de louvar. Se é para ministrar a palavra, ministre a palavra.
Se é para pregar a palavra, proclamar a palavra, vá proclamar a palavra. Mas dos dons que o Senhor trouxe até nós, ainda assim ele deixou uma ordem bem estrita para nós. Nós não poderemos fugir. É um mandamento. E mandamento é para ser obedecido. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos levar a palavra de Deus, ainda que a pessoa, naquele momento, não receba Jesus como Salvador, mas ele agora conhece a palavra, ele agora, você está isento do mal que vai recair sobre aquela pessoa, porque você levou a luz. Glória a Deus. Nesse tempo, nós precisamos sair de nós mesmos, da nossa comodidade. É tão bom vir à igreja, louvar, quando os meninos louvavam aqui aqueles louvores, a gente sai desse plano físico e a gente consegue ver a glória de Deus também, não no nível de Isaías, mas é algo tão sobrenatural que nós esquecemos quem está perto de nós, porque é algo entre você e Deus. Isso é bom. O Senhor se agrada, mas o Senhor quer muito mais. Amém? Então, quando o Senhor ali trata com Isaías, e eu creio que esse é o tempo que o Senhor está tratando com a sua igreja, eu, você e todos aqueles que receberam Jesus, o Senhor está tratando com sua igreja nesse tempo. É nesse tempo que Jesus está dizendo: não há mais tempo a perder. Não, vocês não podem mais recuar. A ordem agora é para avançar, porque eu estou às portas. Tantos sinais, irmãos. Eu creio que de tantos sinais que o Senhor tem mostrado na sua palavra, que nós temos presenciado, esse foi o maior, porque é uma praga que não é de um país, mas de todo o mundo. Então, precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos renunciar mais a nós mesmos. Ou dificuldade que é renunciar ao nosso eu. E o Senhor, pessoas dizem, a internet, as redes sociais, isso aí são instrumentos que o inimigo tem usado para afastar o povo de Deus de Deus. Não, irmãos. Isso também aproxima. Isso também faz com que a palavra de Deus seja estendida pelos 4 cantos da terra. Porque Jesus disse: quando todos souberem da minha vinda, eu virei. Aleluia, glória a Deus. Você é um servo de Deus, você tem como proclamar a palavra de Deus. Você tem como celebrar a glória do reino de Deus. Porque você também faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Aleluia. Então, quando Isaías é tratado, a gente pensa assim, que ele chegou no culto e Deus fez toda essa obra. A gente não sabe quanto tempo durou ali Isaías diante da glória de Deus. Se foi minutos, se foi horas, se foi dias. Mas a verdade é que quando Deus trata conosco, então nós estamos aptos para servir ao Senhor. Então, quando o Senhor trata com Isaías, ele diz: então ouvi a voz do Senhor que dizia. O que dá a entender é que Isaías, ele estava há um bom tempo sem ouvir a voz de Deus. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Eu acho que acontece com todo cristão. Há um momento em nossa vida em que a gente não ouve a voz de Deus. Mas então, quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, o Senhor, ele
tem preparado uma obra para você, mas você só vai executar quando o Senhor tratar contigo, quando você ouvir a voz do Senhor, e então você poder dizer, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu estava, irmãos, lembrando, quando estava estudando esse texto, que o apóstolo Paulo, ele dizia assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. Então, quando nós contemplamos a glória de Deus, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É tempo de nos submetermos à vontade de Deus. É tempo de estarmos na dependência de Deus, como falamos ontem, que nós estamos preocupados com tantas coisas. E o Senhor diz: descansa, confia tão somente, dependa de mim, porque eu tenho a medida certa e o lugar certo para você ser feliz. E eu quero retratar mais uma vez, quando eu digo ser feliz, é que não importa o que estamos vivendo ou passando, se estamos na bonança ou na falta de tudo, se estamos num tempo de que tudo vai bem ou na adversidade, mas se temos Jesus, nós estamos felizes. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que você possa celebrar a glória do reino de Deus, proclamando a glória do reino de Deus. Amém? Eu agradeço, parabenizo as irmãs e que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Queridos, graça e paz. Que bom. Quando morre alguém, fica o vazio, né? Glórias a Deus que nosso Deus continua vivo, firme e forte em nossos corações, em toda e qualquer situação. Glórias a Deus que podemos contemplar a glória desse Deus nesse lugar em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento tão maravilhoso, tão especial de estarmos cultuando junto com vários irmãos que estão em casa, ouvindo, vendo, recebendo a palavra e estão conosco, glorificando a Deus. Agradecer a cada mulher, porque celebra sempre a glória do reino de Deus. Agradecer a irmã Lu e que Deus abençoe cada dia como coordenadora da MCM, que Deus a use poderosamente e esteja lhe fortalecendo e lhe preparando para ser avó. Que já está chegando aí. Queremos agradecer aos meninos do Ministério de Louvor, que Jesus possa contemplar cada vez mais a vida de vocês, com muita bênção do céu, em nome de Jesus. A Jan, Deus abençoe, que o Senhor também contemple a tua vida cada dia mais, e agradecer aos nossos queridos participantes em casa, e dizer que tivemos problemas técnicos, mas Deus está sempre conosco, nos fortalecendo em Cristo Jesus, amém? Vamos encerrar o culto nessa noite. Eu convido a todos para estarmos juntos, fazendo uma oração. Dizia a pastora Gilvonete, que Deus seja sempre com a sua vida, amada, em nome de Jesus. Oremos. Querido e grande Deus, Senhor, que bom que Tu és eterno, Tu não morres, Senhor. Deus, vimos na Tua palavra agora, Senhor, que o rei Uzias era um rei bom, especial, mas ele morreu. E Tu és eterno, sempre eterno, glórias ao Teu nome. E nós nos apegamos a essa eternidade, e junto a essa eternidade está a Tua santidade. Ensina-nos a sermos santos em todo o tempo,
para que possamos, ó Deus, desfrutar da tua santidade e da tua presença em nossa vida, ser com a tua igreja espalhada por toda a face da terra, ser com teu povo, abençoa os teus filhos do ministério de louvor, que se dedicam, que se esforçam, Senhor, e que, ó Deus, vem em vários momentos ensaiar, para que possam cultuar, celebrar o teu santo e excelso nome. Esteja com eles sempre, ser com toda a MCM da tua igreja, fortalece as tuas filhas, fortalece o teu povo e ensina-nos a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, que tu esteja nos enviando para a glória do Senhor, porque é bom desfrutar da tua glória, ó Deus. Fica conosco sempre, acalma esse mundo com a tua mão de poder, com a tua paz vitoriosa, em Cristo Jesus nós te clamamos, hoje e sempre, amém. Que o Senhor nos dê uma de noite em paz e uma semana cheia da presença do nosso Deus em Cristo Jesus.